O poderoso Tiranossauro Rex. Olá, crianças! Hoje vamos embarcar em uma viagem mágica ao passado, para a Era dos Dinossauros, e conhecer um dos maiores e mais impressionantes predadores que já existiu, o Tiranossauro Rex, ou como gostamos de chamar, T-Rex. A aparência do T-Rex. O Tiranossauro Rex era um dinossauro gigante que viveu há cerca de 68 a 66 milhões de anos, no período Cretáceo. Ele era um dos maiores dinossauros carnívoros, medindo aproximadamente 12 metros de comprimento e até 6 metros de altura, o que é mais ou menos o tamanho de um ônibus escolar. Imagina só encontrar um desses na rua? O T-Rex tinha uma cabeça enorme, que podia chegar a 1,5 metro de comprimento. Sua boca estava cheia de dentes afiados, cada um medindo cerca de 18 centímetros, do tamanho de uma banana grande. Esses dentes eram perfeitos para morder e cortar carne. E sabe o que é ainda mais legal? Se um dente quebrava, um novo crescia no lugar. As pernas com que ele andava. Vamos falar das pernas do T-Rex. Elas eram longas e musculosas, perfeitas para correr e perseguir suas presas. Apesar de seu tamanho, acredita-se que ele podia correr a uma velocidade de até 20 km por hora. Isso é mais rápido do que muitas pessoas podem correr. Mas e as mãos? As mãos do T-Rex eram bem pequenininhas, especialmente comparadas ao resto do corpo. Cada mão tinha apenas 2 dedos com garras afiadas. Os cientistas ainda não sabem exatamente para que ele usava essas mãos pequenas, mas pode ter sido para segurar presas ou ajudar a se levantar do chão. O habitat do T-Rex. O Tiranossauro Rex vivia na América do Norte, onde hoje ficam os Estados Unidos e o Canadá. Naquela época, essa região era bem diferente. Havia florestas densas, rios largos e muitas áreas pantanosas. O clima era quente e úmido, perfeito para os dinossauros. Imagina só o T-Rex andando por essas florestas, procurando comida. Ele era o rei do seu território, e todos os outros dinossauros tinham que tomar cuidado ao seu redor. O que ele comia? O T-Rex era um carnívoro, o que significa que ele comia carne. Ele caçava outros dinossauros como o Tricerátopo e o Edmontossauro. Mas o T-Rex não era apenas um caçador, ele também era um necrófago. Isso significa que ele comia carne de animais que já estavam mortos. Com seu olfato poderoso, ele podia sentir o cheiro de comida a grandes distâncias. Quando ele encontrava uma presa, ele usava sua força incrível para derrubá-la, e seus dentes afiados para rasgar a carne. Sua mordida era uma das mais fortes de todos os tempos, com uma força capaz de esmagar ossos. Comportamento e curiosidades. Agora, vamos falar sobre algumas curiosidades e comportamentos do T-Rex. Os cientistas acreditam que ele podia rugir bem alto. Imagina só um rugido tão forte que ele podia ser ouvido a quilômetros de distância. Esse rugido assustador ajudava a manter outros dinossauros longe de seu território. O T-Rex também tinha um cérebro relativamente grande para um dinossauro, o que significa que ele era bastante inteligente. Isso o ajudava a ser um caçador eficiente e a resolver problemas para encontrar comida. Outro fato interessante é que alguns cientistas acreditam que o T-Rex poderia ter tido penas em algumas partes do corpo, especialmente quando eram jovens. Essas penas ajudariam a mantê-los aquecidos. À medida que cresciam, eles poderiam perder essas penas, ficando com uma pele mais escamosa. Família e filhotes. Assim como muitos animais hoje em dia, o T-Rex também tinha uma família. Os cientistas encontraram fósseis que sugerem que eles podiam viver em grupos familiares. Isso significa que um T-Rex adulto poderia cuidar de seus filhotes até que eles fossem grandes o suficiente para se defenderem sozinhos. Os ovos de T-Rex eram grandes,
do tamanho de uma bola de basquete. Quando os filhotes nasciam, eles já eram bastante grandes comparados a outros dinossauros. Mesmo assim, precisavam de cuidados e proteção contra predadores. Fósseis e descobertas. Como sabemos tanto sobre o T-Rex? Graças aos fósseis. Os fósseis são restos preservados de animais que viveram há muito tempo. Os paleontólogos, cientistas que estudam fósseis, encontraram muitos ossos de T-Rex em várias partes da América do Norte. A primeira descoberta de um T-Rex foi em 1902 por um paleontólogo chamado Barnum Brown. Desde então, muitos esqueletos foram encontrados, permitindo que os cientistas estudem e aprendam mais sobre esses incríveis dinossauros. O fim do T-Rex. Infelizmente, o T-Rex, assim como todos os dinossauros, acabou desaparecendo. Acredita-se que um grande asteroide atingiu a Terra há cerca de 66 milhões de anos, causando mudanças drásticas no clima. Isso levou à extinção dos dinossauros, incluindo o poderoso T-Rex. O legado do T-Rex. Apesar de terem desaparecido há milhões de anos, os dinossauros, especialmente o T-Rex, ainda fascinam as pessoas de todas as idades. Eles são estrelas de filmes, livros e museus. Quem nunca ouviu falar do famoso Jurassic Park? Graças aos fósseis e à ciência, continuamos aprendendo sobre esses gigantes do passado. E quem sabe, talvez você, crescendo com essa curiosidade sobre dinossauros, possa um dia se tornar um paleontólogo e fazer suas próprias descobertas incríveis. Aventura imaginária. Vamos agora usar a imaginação e nos transportar para o mundo do T-Rex. Feche os olhos e imagine-se em uma floresta densa, com árvores altas e um som constante de insetos e pássaros. Ao longe, você ouve um rugido poderoso que faz o chão tremer. É o T-Rex, anunciando sua presença. Você observa enquanto ele caminha majestosamente, sua enorme cauda balançando de um lado para o outro. Ele para, cheira o ar e começa a correr atrás de sua próxima refeição. A velocidade e a força dele são impressionantes. Mensagem final. E assim, queridos amigos, terminamos nossa aventura pelo mundo do Tiranossauro Rex. Espero que tenham gostado de aprender sobre este incrível dinossauro, tanto quanto eu gostei de contar para vocês. Lembrem-se, a curiosidade e a vontade de aprender são como o T-Rex, poderosas e emocionantes. Nunca parem de explorar, de fazer perguntas e de imaginar. O mundo está cheio de mistérios, esperando para serem descobertos, e você pode ser o próximo grande explorador a desvendá-los.